Biden. Aqui no Brasil não, eles já estavam derrotados, já foram derrotados, entraram com uma visão muito clara de aplicar um golpe de Estado, de resolver a situação. Uma das hipóteses era ocupar o parlamento, ocupar o Palácio do Planalto, e, em último caso, ocupar a Praça dos Três Poderes e, através dessa ocupação, irradiar um movimento de rebeldia pelo país e receber apoio também nessa ocupação. Portanto, é absolutamente necessário que eles não possam mais se concentrar em Brasília. É absolutamente necessário que eles sejam dispersos e absolutamente necessário também que muitos sejam presos e punidos, porque é a única maneira de tratar com esse tema. Outra questão que me parece muito necessária e urgente é o Congresso começar a funcionar, as pessoas voltarem ao Congresso. É o presidente da República, assim que terminar essa vistoria, ele voltar à sua atividade. O Supremo Tribunal Federal, ainda que em condições precárias, mas com alguma dignidade, continuar a trabalhar. O país tem que mostrar que ele resistiu, sobreviveu e que nós podemos enfrentar, caso exista na frente, com muito mais força, uma tentativa desse gênero. Poliana. Obrigada, Gabeira. É isso, resistência. E o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do DF. O que significa essa decisão na prática? Quem vai dizer pra gente é a Júlia do Alibe. Oi, Júlia. Poliana, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Bom, a intervenção federal é um mecanismo, Poliana, que consta da Constituição. Ele pode ser usado em alguns casos, a Constituição coloca ali uma moldura, um limite. Um dos casos é trazer de volta a ordem pública. Então, o que o presidente da República fez hoje? Ele editou um decreto. Esse decreto tem que ser publicado no Diário Oficial e uma mensagem, Poliana, é enviada para o Congresso. E o Congresso tem que aprovar, por meio de um outro instrumento que se chama decreto legislativo, essa autorização do presidente. Só que a gente já sabe, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que haverá uma sessão amanhã, que o Congresso vai se reunir mesmo em recesso para decidir essa matéria. Portanto, haverá aprovação da intervenção federal prevista pelo presidente, decretada pelo presidente. O que é isso na prática? Na prática, a segurança pública, a intervenção que o presidente determinou é só para a segurança pública do DF. A segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, não responde mais ao governador. Passa a responder ao presidente da República, ao ministro da Justiça e, em última instância, ao presidente da República. Quem ficará responsável pela segurança é, portanto, um nome colocado pelo presidente Ricardo Capelli. Ele é que vai tocar toda a segurança. Os homens da Polícia Civil, os homens da Polícia Militar não responderão mais ao governador, tá? É isso que prevê a intervenção, lembrando que esse mecanismo já foi acionado lá em 2018, no governo Temer, para questões relacionadas à segurança do Rio de Janeiro. Houve essa intervenção. Qual que é o efeito colateral que se tem quando você tem uma intervenção federal? Você não pode mexer na Constituição. Então, como esse decreto está valendo até o 31 de janeiro, essa intervenção na polícia do DF, do Distrito Federal, até 31 de janeiro, até lá, não pode ter aprovações de PEC, por exemplo, que são as propostas que alteram a Constituição. Mas também, Poliana, por outro lado, o Congresso está em recesso, só vai se reunir amanhã por causa dessa situação emergencial. Então, portanto, não haveria nenhum empecilho a isso, porque não estava no radar aprovar neste momento nenhuma PEC. Outra questão, Poliana, o presidente da República está chegando a Brasília, a previsão era que ele chegasse agora por volta das 9 horas, vindo de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, onde ele estava. Ele foi numa viagem oficial para acompanhar os estragos, ver os estragos da chuva que causou esses estragos aqui no interior de São Paulo. E nessa viagem ele conversou, vendo as imagens dos ataques pelos prédios dos Três Poderes em Brasília, ele conversou com os seus principais ministros e acabou optando por esse mecanismo, porque na avaliação do governo era o mais rápido e o mais eficaz. Há outros instrumentos na Constituição, mas que demandariam, por exemplo, a aprovação prévia do Congresso. Então optaram por esse da intervenção federal. Ele chegando a Brasília, como eu dizia,
ele tinha a intenção de visitar o Palácio do Planalto. Os assessores dele, inclusive, estavam discutindo isso no momento. O Palácio do Planalto foi muito depredado. Não conseguiram, os golpistas não conseguiram chegar à sala do presidente da República, porque a porta tem uma blindagem especial, é mais dura de você derrubar, mas conseguiram ir no gabinete, por exemplo, da primeira-dama, que fica próximo ao do presidente no 3º andar do Palácio do Planalto, conseguiram destruir todos os gabinetes do 2º andar, que é onde funciona, por exemplo, a comunicação do governo, destruíram monitores de televisão, destruíram computadores, destruíram impressoras e destruíram também, como Gabeira falava, obras de arte que ficam ali expostas no Palácio do Planalto, que fazem parte do nosso patrimônio, entre as quais um quadro do Di Cavalcanti, que foi destruído com 6 facadas, vasos chineses, enfim. O presidente foi orientado para esperar uma perícia da polícia ser concluída para ir até o local. Mas, como eu dizia a você, ele tinha essa intenção de ir, mesmo antes de terminar essa perícia, para mostrar que há o controle total e que ele está lá dentro do gabinete dele, comandando toda essa situação. Obrigada, Júlia. O próprio ministro Alexandre Padilha reforçou ali que fez esse pedido ao presidente Lula que espere o final dessa inspeção no Palácio do Planalto, dessa perícia. E o repórter Nilson Clava conversou com o ministro da Defesa e tem informações sobre as providências que serão tomadas. Oi, Clava, conta pra gente. Sim, Poliana, acabo de conversar com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que ele me disse agora, nesse instante, que todos os acampamentos que foram montados em frente a QGs do Exército serão desmobilizados. José Múcio Monteiro disse que até o dia de hoje tratava essa questão dos acampamentos como uma questão política. Ele até apostava, diferentemente ali de Flávio Dino, num ambiente de distensão, de desmobilização natural. Mas disse que no dia de hoje o que houve foi uma agressão direta aos 3 poderes da República, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, e que isso é inaceitável e que, portanto, deu a determinação da desmobilização de todos esses acampamentos. Ele disse, não tem como continuar assim, vamos tomar providências, não vamos mais aturar isso. Essas foram as palavras do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que disse, inclusive, que no que diz respeito ao QG do Exército aqui do Distrito Federal, o objetivo é começar a partir de agora, à noite, a retirada de barracas que foram recolocadas ali em frente ao QG do Exército. Perguntei a ele também a respeito de uma eventual operação de GLO, garantia da lei da ordem, do uso também das Forças Armadas. E aí ele disse que isso não foi discutido no dia de hoje, que a decisão do dia de hoje foi por essa intervenção na segurança pública do Distrito Federal, mas disse que o presidente Lula o convocou para uma reunião amanhã às 9 horas da manhã, então o ministro da Defesa irá conversar com o presidente Lula, mas de pronto disse que passou o dia reunido ali com o alto comando, né, das Forças Armadas, depois no Ministério da Justiça com o ministro Flávio Dino, e que a determinação é essa, para desmobilização de todos os acampamentos pelo país que foram montados em frente a QGs do Exército. Essas são as palavras do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Poliana. Obrigada, Clava. E o ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e o secretário nacional do Consumidor, Vadir Damus, foram os dois ao Palácio do Planalto após a ação dos vândalos golpistas. Eles mostraram os estragos na sede do Poder Executivo Federal dentro do gabinete do GSI. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, numa sala do Gabinete de Segurança Institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas no chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado, Vadir. E Pimenta, algo que chama a atenção, porque nos demais andares eles depredaram. Tinham informação de que aqui se guardavam armas. Tinham informação do que deveriam levar daqui. Levaram armas, levaram documentos, munição. Isso é muito grave. Isto significa informação.
Olha aí, a Camila Bonfim está em Brasília e tem informações sobre uma reação conjunta dos presidentes dos tribunais superiores, STF, TSE, TST e STJ. A Camila vai dizer para a gente agora que medidas os chefes desses tribunais pretendem tomar. Boa noite, Camila. Oi, Poliana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eles pedem punição a quem está atentando contra o Estado Democrático de Direito e também contra o funcionamento das instituições. É importante porque foi, Poliana, uma reação da cúpula do Poder Judiciário, coordenada de forma conjunta. Então, a gente está falando dos presidentes do TSE, do STF, do TST, que é Trabalho, e também do STJ, e ainda uma reação que também faz parte dessa nota conjunta e que chama a atenção é do presidente do Superior Tribunal Militar, que é o ministro-general do Exército, Lúcio Mário de Barros Góes, que sinaliza, segundo os ministros, o quanto não só as instituições civis, mas também o STM estão completamente dissociadas disso e principalmente repudiando esses atos. O interessante é que os presidentes dos tribunais superiores ressaltaram que prestam solidariedade às autoridades legalmente constituídas e que são alvo dessa agressão, dessa depredação. Mas reiteraram também o compromisso de que o Poder Judiciário vai seguir firme em seu papel de garantir os direitos fundamentais e também o Estado Democrático de Direito. E o grande recado, para usar o termo dos presidentes dos tribunais, é que o império da lei vai estar assegurado. Essa é a grande afirmação dessa nota importante aí da cúpula dos tribunais superiores, da cúpula do judiciário. Quero também acrescentar informação aqui que acaba de chegar sobre a perícia, ou seja, o trabalho dos peritos nas sedes dos poderes que foram depredados. Eles vão usar várias técnicas para identificar esses golpistas. Então, por exemplo, já estão analisando vestígios de DNA que são deixados nas superfícies ou até mesmo em armas improvisadas, pedaços de paus que foram levados. Também já estão analisando imagens de drones da Polícia Federal. Esses drones ficaram sobrevoando durante horas o momento desses ataques, tanto ao Supremo, ao Planalto e ao Congresso Nacional. Então, essas imagens vão ajudar. As imagens do circuito interno das 3 instituições também já estão sendo analisadas, além também de postagens, porque esses golpistas usaram muito as redes sociais antes, durante e até depois das depredações. Alguns também deixaram documentos para trás. Então, todos esses pertences e todas essas técnicas vão ser usadas para identificar essas pessoas, para que cada uma tenha a punição exemplar, segundo as autoridades, por terem depredado o patrimônio público e por terem agido com vandalismo e também com golpismo. Poliana. Obrigada, Camila. E a Andréa Sadi tem informações sobre os financiadores dos ataques de hoje. Andréa, o ministro Flávio Dino, inclusive, falou um pouco sobre isso ali naquela entrevista coletiva, né? Falou sim, Poli, boa noite para você, boa noite a todos. Flávio Dino, nessa coletiva agora há pouco, disse que eles vão sim chegar aos financiadores desses movimentos golpistas, desses ataques. Importante, Poliana, porque dentro do próprio Supremo e também no governo Lula, entre integrantes da Polícia Federal, essa é a linha principal. Esse é o grande objetivo, chegar nesses financiadores, nessas pessoas que pagaram, que investiram de fato dinheiro para levar, para trazer, para quem estiver em Brasília, esses movimentos para causar o caos, para trazer essa insegurança. É uma linha, inclusive, que ele já vem adotando para outros movimentos. A gente viu, por exemplo, no caso do vandalismo, ali no dia da diplomação de Lula e Alckmin no TSE também. Eles acham, segundo investigadores com que eu conversei, existe uma avaliação de que pode ter algum tipo de financiador, ou mais de um, que seja uma espécie de figurinha repetida, que apareça em outras investigações, porque eles fazem parte de um mesmo núcleo, de uma mesma célula de golpistas, seguindo esse roteiro para causar essa confusão, essa insegurança na capital federal. Então, essa é a principal linha de atuação. Só que tem um problema, quem faz essa investigação é o setor de inteligência da Polícia Federal, que acabou de trocar, porque a gente viu a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, então eles têm uma semana ali, estão terminando de montar essa equipe. Para você ter uma ideia, nesse caso do vandalismo ali do dia 12 de dezembro, em Brasília, eles de fato fizeram essa investigação e nem avisaram
ao setor de inteligência à época. Por quê? Porque havia um clima de desconfiança. Então, essa situação, esse ambiente... Um problema aí, a gente está com um problema aí no sinal da Andréa Sadi, então agora a gente vai chamar a repórter Fernanda Rovená, que está no complexo da Polícia Civil do Distrito Federal. Boa noite, Fernanda. Você tem informações pra gente, né? Isso mesmo, Poliana. Boa noite para você, boa noite a todos aqui com a gente no Fantástico. 170 presos foram trazidos aqui para o Departamento de Polícia Especializada no complexo da Polícia Civil aqui em Brasília. O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal conversou rapidamente com os jornalistas. Ele disse que além desses 170 presos que foram trazidos para cá, também tiveram presos pela Polícia Legislativa, pessoas presas também por parte da Polícia Federal. Então, esse número de 170 presos ainda pode ser atualizado e deve ser atualizado ao longo das próximas horas. Também não há detalhes sobre os locais onde essas pessoas foram presas, mas sim que todas elas estavam participando desses ataques golpistas, dessas invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Eu trago aqui uma informação também, porque esses presos ainda estão sendo identificados, mas um deles tinha um mandado de prisão por homicídio. Então, esse preso ainda não há detalhes sobre o estado, de onde ele é, se ele é daqui de Brasília, se ele veio de algum outro estado, mas há essa informação de que, ao ser identificado, a Polícia Civil já tem a informação de que ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Há alguns detalhes sobre essa movimentação aqui na frente do complexo da Polícia Civil. A gente acompanhou há pouco a chegada de 4 ônibus, trazendo, então, essas pessoas que foram presas por conta desses atos golpistas. Um desses ônibus, a gente conseguiu ver nas imagens que tinha o vidro quebrado, a parte da frente do vidro estava quebrado. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, que falou aqui com a imprensa agora há pouco, a expectativa é de que, após a identificação e todos os trâmites dessas pessoas que foram trazidas para cá, desses presos que foram trazidos para cá, que eles sejam levados, então, para o complexo penitenciário da Papuda. A gente questionou o delegado da Polícia Civil com relação a se ele enxergou algum tipo de falha no trabalho de inteligência da Polícia Civil, dada a proporção dos ataques que aconteceram hoje aqui em Brasília ao longo da tarde e ao início da noite. Ele disse que não viu como uma falha, mas que pessoas com ânimos exaltados. Ele citou que a posse foi muito tranquila, mas que essas pessoas com seus pensamentos ideológicos foram além da razoabilidade. Ele disse ainda que a Polícia Civil vai agir com rigor e que essas pessoas serão condenadas. Eu trago aqui também uma atualização por parte da Polícia Federal, que divulgou uma nota agora há pouco, dizendo que instalou um gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques aos órgãos federais. Na nota da Polícia Civil, eles informam que grupos táticos da PF foram mobilizados de vários estados do país para apoio às forças de segurança aqui em Brasília. Diz que as equipes já iniciaram as ações de polícia judiciária, bem como a perícia no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal para a identificação de responsáveis pelos atos de vandalismo, inclusive com sistemas de identificação facial. Também foi mobilizado ainda o grupo de bombas e explosivos da Polícia Federal para fazer varreduras que sejam necessárias. A segurança do presidente da República, segundo essa nota da PF, também vai ser reforçada. E essa nota diz ainda que os crimes cometidos durante os atos estão sendo devidamente apurados no âmbito das atribuições da Polícia Federal. Poliana. Joia, obrigada, Fernanda. E você vai ver agora imagens inéditas da ação dos golpistas em Brasília e a prisão de alguns deles na Praça dos Três Poderes. As imagens são dos repórteres cinematográficos Diogo André e Edson Barreto.
vai fazer um intervalo e depois a gente volta no próximo bloco com reportagens e novas informações sobre os ataques golpistas em Brasília. Fantástico volta já.